O mês da consciência negra está sendo comemorado com uma série de eventos em Montenegro. Um deles é a retomada do Seminário Negro e a Educação, destinado para a formação de professores. O antigo Grupo Consciência Negra era quem realizava os painéis para a formação da classe docente na região. Aconteceu a partir da formação que nós fizemos em Porto Alegre, com a professora Vera Triunfo, que era uma das líderes, da APN, da Pastoral do Negro, Porto Alegre. Isso na década de 80, a gente fez toda uma formação com muita gente habilitada na questão étnico-racial, que vinha de qualquer lugar do mundo, e principalmente do Brasil, conversar conosco. Então, nós fizemos essa formação, sob a liderança também do professor Roberto dos Santos, saudoso professor Roberto dos Santos, e a gente se aventurou numa boa, escolhemos esses caminhos. Então, isso antecedeu. Nós mais fortalecidos na questão, porque começamos a pensar aqui em Montenegro. Em 1988, por exemplo, 100 anos da abolição, a Escola Manuel de Souza Moraes faz um trabalho muito interessante a respeito. Ela lança um projeto chamado Kizomba e começou a refletir sobre a questão dos alunos, que a grande maioria dos alunos que entravam no ensino de recuperação, nos estudos de recuperação, e que reprovavam, eram negros. Então, isso aí foi nos inquietando. Nós, enquanto Grupo Consciência Negra, fomos até a escola e fizemos uma parceria com a professora Maria Isabel e começamos, então, a desenvolver o trabalho voltado aos professores. Então, a gente fez o primeiro painel regional, sobre o negro e a educação, com o título O Futuro Precisa Ser Negro. E esse primeiro painel foi feito, então, em 29 de maio de 1993. O Grupo Consciência Negra foi fundado por Roberto dos Santos, militante de diversas causas sociais, contador e professor por mais de 20 anos em Montenegro. Como legado, realizou e deixou o seminário. Foram 15 edições sobre variados temas, como saúde, políticas públicas, entre outros. Além disso, o grupo realizava oficinas para a comunidade e alunos das escolas. O grupo foi fundado em novembro de 1991, sob a coordenação, então, do professor Roberto dos Santos. E a coordenadora pedagógica, então, era a professora Elizabeth Gonçalves. Eu, professora Mariléia, era responsável, então, pela organização dos eventos, a coordenadora de eventos. A Inês dos Santos, juntamente com a Solange, eram as coordenadoras das oficinas. E o grupo, então, desenvolvia o painel regional, que era voltado exclusivamente aos educadores da região do Vale do Caí, principalmente, os educadores de Montenegro. Trazíamos as personalidades negras para dialogar com os nossos professores a respeito das questões didáticas pedagógicas e as questões preconceituais, Porque é muito fácil dizer, não tem preconceito, mas como é que está essa situação de que não tem preconceito? Então, nós debatíamos muito. E trouxemos várias e várias pessoas, professores, pessoas envolvidas com o movimento, Além da formação do corpo docente sobre as questões étnico-raciais e cultura afro-brasileira, a educação é uma ferramenta importante para mudar cenários. A criança negra e o jovem negro, eles precisam também de ter pessoas assim que eles observam que estão envolvidos com isso aí, Brancos e negros que estão falando sobre a cultura. O que é a cultura brasileira? Imagine uma cultura brasileira sem a presença negra, sem a presença indígena. Os indígenas foram os primeiros brasileiros que aqui estavam, Mas, culturalmente, como é que é a ação, dentro das escolas, nos espaços públicos em geral, no comércio? Como é que está essa situação? Então, vamos preparar as nossas crianças, os nossos jovens, para o mercado de trabalho, para uma evolução melhor do nosso país, porque a educação, só ela não, mas ela também atua verdadeiramente na melhoria da qualidade de vida das pessoas. É importante o respeito das diferenças. Então, por conta disso, é que esse trabalho deve seguir em frente.
esse trabalho e tantos outros que são feitos neste sentido, no sentido de respeitar o outro, né, de respeitar que ninguém é igual a ninguém, que nós somos uma pluralidade, né? Inclusive, nessa formação que foi feita pelas APNs em Porto Alegre, a gente trouxe um modelo que, no município, já estavam trabalhando tipo os conteúdos da educação infantil, na época era até a 8ª série, hoje eu diria até o 9º ano, né? Como trabalhar a questão da africanidade Brasil, como é que isso, né, a diáspora, como é que nós viemos para cá, por que viemos, e qual é o senso cultural que nós temos aqui dentro, né? Porque realmente não podemos imaginar que a cultura não passa pela questão da população negra, né? Que construiu as igrejas, né? Tinha muita sabedoria. Né? Quando o povo negro veio para cá, não era um povo negro que nada sabia, não, um povo negro que muito sabia. A realização do Seminário Negro e a Educação é uma retomada para refletir sobre uma educação antirracista. As iniciativas de formação são guiadas pela legislação. Lá atrás, começamos, não morreu. E, aliás, sabe por que não morreu? Porque as pessoas estão seguindo. E depois veio a legislação, veio aqui, ó. Isso aqui todas as escolas deveriam ter recebido. São as diretrizes, né? A 2003, que é a 10.639 de 2003, ela fala claramente da importância desse trabalho educacional. Nós sempre entendemos assim que o trabalho, né, deveria ser aberto e desenvolvido também nas escolas, né? Que não deveria ser uma coisa que ficasse somente a nível do grupo, né? E a nível de uma escola somente. A questão do negro não é só do negro, é da sociedade brasileira, rio-grandense e montenegrina.